7h19, estamos de volta com o Jornal da Manhã. Eleições 2024. Já aqui comigo no estúdio, o nosso comentarista Josival Pereira e também a nossa convidada de hoje, Amanda Rodrigues, do PT, candidata a vice na chapa de Luciano Cartacho, também do PT. Essa ordem foi definida através de sorteio, então a partir de agora a gente dá sequência a essa série de entrevistas. Nós temos 15 minutos, nosso tempo começa a contar a partir de agora. Candidata, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Daniel. Bom dia, Josival. Novamente aqui a gente conversando. Estávamos na TV. Leonardo Abrantes e Fábio César. E a você que nos escuta em casa, que nos assiste pelo YouTube. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo espaço. Josival, começa. Vou começar perguntando à Amanda. Qual o papel na atual vida política, momento da política, que a senhora acha que é reservada aos vice-prefeitos? A senhora acredita efetivamente que pode exercer um papel, uma função importante como candidata, como vice-prefeita, se sua chapa for eleita? Josival, cada pessoa faz com as oportunidades que tem o que sabe fazer. Então, todas as oportunidades que eu tive na vida, eu transformei através do trabalho. Então, como vice-prefeito ou como qualquer cargo ou função que eu me disponha a exercer, eu vou fazer de forma muito correta, muito séria e com muito trabalho. E assim, uma prefeitura de uma cidade que tem quase 1 milhão de habitantes tem muito trabalho a ser feito. E eu tenho certeza que o prefeito, ele quer um vice que saiba contribuir com ele, tanto na elaboração de ideias, como no toque da máquina da gestão, né? Alguém que tenha liderança, que exerça liderança e que saiba conduzir, né? Que compreenda de gestão pública. Então, estou pronta, estou preparada para estar ao lado de Luciano nessa jornada. Liga que a senhora e Luciano também tem passado desde a pré-campanha, muito unido, mas eu vou falar aqui, o grupo político que a senhora participa, que é Ricardo Coutinho, sempre disputou eleições com o Luciano, e se criticava muito a liga para um trabalho conjunto. Olha, a nossa construção, ela é feita a 4 mãos, ela foi feita em conjunto desde o momento de quando a candidatura própria do Partido dos Trabalhadores foi definida lá em Brasília. A gente está trabalhando junto na elaboração do plano de governo, na campanha, nas decisões de agora, nas decisões futuras. Eu acho que mesmo ele estendo o Estado talvez em oposição, como você está dizendo, eles têm o mesmo propósito. Ricardo trabalhava pelo Estado e trabalhou por João Pessoa, e Luciano trabalhou muito pela cidade de João Pessoa. Então, no trabalho é onde a gente se encontra. E é aí que fortalece a nossa união. Nós estamos juntos no trabalho. Não existiam trabalhos antagônicos, né? A gente trabalhava da mesma forma, desenvolvendo a cidade e o Estado. Então, estamos ligados pelo partido e pelo trabalho, que é o mais importante. Por isso que você vê essa liga, né? Por isso que você vê efetivamente que existe uma união, porque estamos juntos em prol da cidade de João Pessoa e para fazer o que fizemos separados, trabalhar muito em prol da cidade. Candidata, em relação a essas divergências que são apontadas entre a senhora e o candidato Cartacho, eu quero tocar num ponto que eu acho que é muito importante, que é em relação à Operação Calvário e o Lawfare. A senhora aponta que é vítima de Lawfare junto com o grupo político de Ricardo Coutinho. Cartacho, lá atrás, deixou o PT no auge da Lava Jato, apontando as questões de corrupção. Durante a Operação Calvário, ele chegou a declarar o seguinte: a gente percebe que as instituições estão funcionando muito bem, de forma transparente, cada um cumprindo o seu papel. A sociedade está atenta a tudo isso que está acontecendo e isso é mais importante. Deixa o GAECO, o Ministério Público e a Justiça trabalharem. Essas posições de Cartacho não são contraditórias com o posicionamento que a senhora tem em relação às operações? Como é que a senhora vê essa aproximação política diante dessas divergências? De forma alguma. Vamos voltar lá para a Lava Jato, como você está trazendo, não só Luciano, vários políticos que estão hoje junto com o Partido dos Trabalhadores, como Marcelo Freixo, ficaram confusos naquele momento, porque a imprensa ficou confusa, parte do judiciário ficou confusa, a população, Daniel, ficou confusa, porque a Lava Jato foi feita para isso, para confundir as pessoas. A gente viu agora com o desenrolar, né, que foi com o presidente Lula sendo, a condenação dele sendo anulada, o que aconteceu na Operação Lava Jato. Então, você não pode querer exigir das pessoas que, de pronto, elas saibam exatamente o que está acontecendo, porque ninguém sabia. A sociedade viu, a gente conheceu tudo isso junto. E com relação a essa fala de Luciano acerca da Operação Calvário, não tem problema nenhum, ele não está condenando ninguém. As instituições, eu concordo com a fala dele, precisam funcionar, agora precisam funcionar de forma adequada. Sobre a operação, eu tenho tanta
proximidade. Eu conheço tanto todos os abusos da Operação Calvário que eu escrevi um livro, Daniel. Eu represento uma associação a nível nacional contra o lawfare, respeitada. Já viajei o mundo tratando desse assunto e espero voltar aqui para conversar mais com vocês sobre isso. Hoje eu quero dialogar sobre a cidade de João Pessoa e reafirmo para vocês, Amanda Rodrigues, Luciano Cartacho, Ricardo Coutinho, nós estamos na mesma página, em total harmonia e concordância. Né? E essas coisas acessórias a gente dialoga em um outro momento com calma, para que vocês também possam compreender o que aconteceu na Operação Calvário, que é igual ao que aconteceu na Operação Lava Jato. Qual a avaliação que a senhora tem de João Pessoa nesse momento, da gestão, da vida da cidade, da economia da cidade, da vida social da cidade? Como é que a senhora faz a leitura de João Pessoa? Eu vou fazer aqui uma comparação simplória para que vocês possam me entender. Sabe uma lata de sardinha com cheia de sardinha dentro, esborrando? É a cidade de João Pessoa, para onde você olha. O trânsito de João Pessoa está enlouquecedor. Por quê? Porque falta gestão pública na mobilidade urbana, principalmente no transporte público. Não achem, não se iludam que aqui vai passar um teleférico resolvendo a vida de ninguém. A gente precisa tratar do transporte público com seriedade. A gente precisa fazer com que as pessoas possam usar o transporte público de forma gratuita. Você vai no centro da cidade e parece uma cidade fantasma. Os comerciantes que ali estão tendo que sair. Eu conversei ontem, Josivaldo, no Varadouro, com um comerciante da Integração, e ele me dizendo que conseguiu, com aquele comércio, comprar um carro. E hoje tem que fazer Uber, porque o comércio não deixa mais nem ele comer, ele levar feijão para casa. Então, a cidade está espremida, ela está completamente espremida do ponto de vista da sua mobilidade. Ela está servindo apenas para o apelo imobiliário, o que é muito ruim. A gente tem que fazer com que a cidade tenha lazer para os mais pobres, cultura, esporte, educação e saúde. A gente precisa cuidar do básico e precisa também cuidar do desenvolvimento. Agora, sem estar com uma motosserra, acabando com todas as árvores da cidade. A gente está vendo todas as questões climáticas no país, Josival, Daniel, e no mundo. Então, a gente não pode andar na contramão disso. Acho que João Pessoa vem se desenvolvendo muito e isso diz respeito à gestão que Ricardo imprimiu na prefeitura e que Luciano continuou. A gente percebe os indicadores socioeconômicos todos caindo. Por exemplo, Luciano Cartacho deixou João Pessoa como a primeira cidade medida pelo CLP em competitividade. O que é que significa isso? Significa dizer que é uma cidade que cabe investimentos, que as pessoas querem investir porque estão com seus indicadores econômicos bem avaliados. Hoje a gente está na posição 87, caíram 87 posições. Você pega o IDEB, caiu quase 60 posições. O atual prefeito não cumpriu a meta e, além disso, baixou. Além de não chegar na meta, ele baixou, coisa que Luciano cumpriu todas as metas e ainda conseguiu elevar. Aí a gente vamos falar agora de saúde, Daniel, um pouquinho de saúde. Quando o Previne ele foi extinto, né, pelo governo Lula de forma assertiva. Porém, a gente pega a última medição do Previne, João Pessoa tem a 4ª pior saúde básica do estado e a gente está falando da cidade que tem a maior receita, que é João Pessoa. Nós temos realmente uma série de deficiências na saúde, não só aqui em João Pessoa, em várias cidades. Mas durante a gestão do ex-prefeito Luciano Cartacho, houve várias interdições éticas do Conselho Regional de Medicina pelas condições ruins em postos de saúde. O Trauminha já chegou a ser alvo de interdição, por estar insalubre a situação no local, barata encontrada na unidade. Como convencer o eleitor de que Cartacho, a sua chapa e a senhora como vice, a gestão, são os candidatos capazes de mudar a realidade da saúde? Olha, Cartacho construiu 3 UPAs. Quantas UPAs o atual prefeito construiu? Cartacho construiu 17 PSFs. Quantos dos PSFs o atual prefeito? A gente pergunta para ele no debate. Todo mundo tem... Eu não pude perguntar ao vice, porque ele não vai debater comigo. Infelizmente, acho uma falta de respeito com a cidade. Mas o atual prefeito é perguntado por todos os candidatos a prefeito quantas UPAs ele construiu, quantos hospitais ele construiu. Ele fechou o Pronto Vida, né? Então, a gente observa que ele não trata da saúde. Eu passo num posto de saúde, eu vou lá, qualquer dia desse, 4 horas da manhã as pessoas estão lá, para pegar 10 ou 8 fichas para ser atendido. Quem não consegue chegar mais cedo, dormir lá já, né, à noite e pegar essas 10 fichas, volta para casa. Então, o PSF hoje não tem um remédio, o prefeito saiu alardeando, aí eu vou dar remédio em casa. Gente, pelo amor de Deus.
Eu ando a cidade de João Pessoa, não tem remédio no posto de saúde. Então, a gestão do Luciano pode não ter sido perfeita, mas tiveram investimentos em saúde. E isso, quando você faz investimento em saúde, você percebe que o gestor está antenado com essa questão. Agora, como você bem disse, a saúde pública ela é caótica no Brasil inteiro, mas quando o gestor não faz investimentos em saúde, você passa de 4 horas da tarde, o PSF está fechado. Quem trabalha consegue de que horas? Vai acessar a saúde de que horas? Né? Então, a gente observa que existe uma falta de respeito com a população e uma falta total de gestão. E eu não queria nem tocar nesse assunto, mas eu vou tocar. Você pega a secretária de saúde hoje, que é a filha do prefeito, qual é a expertise que ela tem para estar tocando a Secretaria de Saúde de uma cidade de quase 1 milhão de habitantes. Eu já fui gestora e eu só peguei e só pego o que eu tenho capacidade de fazer. Ninguém pode aprender com a vida das pessoas, não. Quer aprender, bota um hospital para ela. Se ela tem capacidade, bota um hospital privado, bota uma policlínica, bota ela para lá para trabalhar, faça comigo como eu faço. Me dê uma empresa que eu transformo a empresa. Entendeu? As minhas empresas não vieram do céu, não, vieram do meu trabalho, do meu esforço. E elas são lucrativas. Então, se essa moça sabe trabalhar, dê um hospital a ela, bota ela no hospital privado. Não se pode fazer isso com a vida das pessoas. Entende a diferença? Então, é isso que a gente está tratando hoje. A gente está tratando de gente que está experimentando com a vida das pessoas. E o resultado, Josival, disso é eu andar todo dia nessa cidade e encontrar pessoas. Eu encontrei uma criança ontem que precisava fazer um exame no dia que nasceu. Ela tem 3 anos. Ainda não foi chamada para fazer. A senhora começou a avaliação de João Pessoa falando do trânsito, comparando com a lata de sardinha ali, mas era João Pessoa de uma forma geral. Qual a proposta para se resolver a história do transporte público? Eu não vou nem falar de mobilidade de uma maneira geral, estou falando mais especificamente do transporte público. Como se resolver essa questão? Levando-se em consideração que Ricardo foi prefeito, Luciano foi prefeito, os dois foram prefeitos, e fizeram intervenções, mas não alteraram substancialmente a situação do transporte. Então vamos lá, quando Ricardo foi prefeito de João Pessoa, ele abriu a integração. Então já foi uma intervenção para o transporte público. Aumentaram-se as linhas. A frota foi renovada. A frota tinha uma idade menor, ficou a frota mais jovem do país. Aumentaram-se a quantidade de linhas. Luciano Cartache assume a prefeitura. A integração continua. As linhas continuam ampliadas. Teve aumento? Teve, mas isso é contratual. O aumento do transporte público é contratual, ele tem que acontecer. Aí o atual prefeito assume, fecha 20 linhas, fecha a integração. Entendeu? A pessoa que sai com R$ 4,90 de casa não consegue pegar outro ônibus. Fechou a integração. Então, isso aqui é um problema que nós vamos resolver. Como? Reabrindo a integração. E de que forma? Nós vamos dialogar com as empresas. Não adianta alguém estar aqui dizendo, eu vou acabar com todos os contratos, eu vou tomar a concessão pública. Não, gente. Ricardo construiu o transporte público de João Pessoa dialogando com as empresas. Os empresários são sérios. Eles geram emprego e renda na cidade, eles vivem dessa cidade. Então, nós temos que dialogar. Nós temos que instituir, Daniel, a tarifa zero. Isso aí é a chave, Daniel, para resolver a questão do transporte público. Porque a gente precisa aumentar as linhas, Josival, para as pessoas poderem andar de ônibus, não passarem 1 hora, 40 minutos esperando um ônibus. Então, nessa proposta de tarifa zero, de maneira progressiva que vocês colocam, é com recursos próprios ou vai esperar o governo federal auxiliar? Porque existe essa discussão também no âmbito do governo federal. Não, nós vamos iniciar com recursos próprios. A gente está falando de uma cidade que hoje tem um orçamento de mais de 4 bilhões. Quando o Ricardo geriu a cidade, tinha 700 milhões de orçamento. O Luciano tinha 2 bilhões. Então, a gente tem uma cidade hoje que tem mais de 4 bilhões de orçamento. E o ano que vem vai para 5 bilhões. É muito dinheiro, Daniel, para uma cidade que a gente não fala aqui de segurança pública ostensiva, a gente não tem cuidado de polícia. É uma cidade plana, João Pessoa é uma cidade plana. É uma cidade que não tem grandes problemas estruturais. Então, a gente tem condição, sim, de reservar uma parte do orçamento da prefeitura para o transporte público. E ele vai voltar para a prefeitura. Você sabe que existe a máxima que quando você pega, que o presidente Lula diz muito isso, né? Você pega o dinheiro e bota na mão do povo, ele se transforma. O povo gasta o dinheiro. Então, quando as pessoas deixarem de gastar com o transporte público, eles vão gastar o dinheiro com outra coisa. A renda, a capacidade de gasto, né, das pessoas, ela vai aumentar, porque você vai deixar de estar usando esse dinheiro com o transporte público. Então, de outra forma, Daniel, ele volta
para o Estado. Nosso tempo está acabando, eu queria aproveitar esse final porque tem se falado da vinda de Lula aqui a Paraíba na próxima sexta. Existe agenda com Amanda e Cartacho e o presidente Lula aqui em João Pessoa? Olha, Daniel, a agenda do presidente ainda não foi fechada. Existe o presidente Lula, figura institucional, que cumpre a agenda administrativa. Existe o político Lula, que é do nosso partido, que é o presidente do nosso partido, que faz a agenda política, né? Então, são duas agendas e a gente está dialogando com o partido. Hoje eu vou para Brasília, quando sair daqui eu tenho mais uma entrevista, vou a Brasília, vou estar no evento com o presidente, vou conversar lá com ele. Então, eu só posso garantir uma coisa à cidade de João Pessoa. A candidatura do PT, do presidente Lula, é a de Amanda Rodrigues e Luciano Cartacho. O presidente está muito feliz. Suas considerações finais agora, minuto final. Então, eu vou continuar dizendo que o presidente está muito feliz com essa candidatura e nós iremos vencer. Se Deus quiser, eu sou uma mulher de fé, e se Deus quiser e o povo de João Pessoa assim nos permitir, eu serei a vice-prefeita dessa cidade e vou implementar um excelente trabalho junto com o Luciano. A mulher, ela vai voltar para o orçamento da João Pessoa, da cidade de João Pessoa, como ela nunca esteve. Escuta o que é que eu estou lhe dizendo. E nós vamos empreender nessa cidade, gerar emprego e renda através da cultura e do turismo. Nós vamos mudar, transformar o centro dessa cidade com habitação, com emprego, com renda, mas com muita cultura também. Então eu peço a você que está me ouvindo agora essa oportunidade. Dê essa oportunidade a essa filha de João Pessoa, essa mulher aguerrida, de ser a vice-prefeita dessa cidade, de transformar, junto com o grande prefeito Luciano Cartacho, João Pessoa. João Pessoa deve e irá apontar para o futuro conosco. Amanda Rodrigues, muito obrigado por ter vindo à Jovem Pan João Pessoa. Eu que agradeço o espaço, a cortesia de vocês e do sistema do Rádio Jovem Pan. Estou sempre à disposição. Voltarei aqui, Daniel, como vice-prefeita da cidade, para a gente conversar muito sobre as transformações dessa cidade. Josival fica por aqui. No outro bloco a gente vai ter política aqui no Jornal da Manhã. O intervalo é rápido, a gente volta já.